me digam aí, vocês estão vendo os slides? Eu vou fechar agora a minha câmera para poder não ficar a conexão não ficar pesada. Vocês estão vendo os slides? Todo mundo está vendo? Sim. Beleza, beleza. Então, como eu tinha dito para vocês, eu leciono essa disciplina, que é uma disciplina nova dentro do currículo, Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária em Educação Física. É uma disciplina meio que abre alas dentro do curso, para quem está chegando agora. A gente vai tratar sobre a vida universitária, vamos tratar de alguns termos dentro da universidade, que vocês vão ouvir muito, porque é uma disciplina que faltava, ela é importante para qualquer curso de graduação. Tá? Para além de estudantes de educação física, vocês são estudantes de ensino superior, vocês são estudantes universitários. Então, conhecer a vida universitária, conhecer pelo menos os principais elementos da universidade, são importantes para o decorrer do caminho de vocês, tá? Eu sei que muitas pessoas pensaram em fazer educação física, provavelmente pensando, só vai ter esporte, só vai ter... Mas não. Educação física é muito mais do que atividade física em si. A gente estuda filosofia, psicologia, sociologia, e estuda também anatomia, fisiologia, cinesiologia. Então, são muitos componentes das áreas biomédicas, das áreas humanas, e esse componente aqui vem ajudar, porque se trata também da questão de o que é ciência, de produção, etc. E tal. O pessoal está chegando, né? Deixa eu ver se já já está gravando. Então, vamos lá. Gente, eu acho que alguém já comentou com vocês como é a modalidade, como são os encontros síncronos. Geralmente a gente fica com a câmera desligada para poder não ficar a conexão pesada para todo mundo, né? Se tiver muitas câmeras abertas ou mais de uma câmera aberta, a conexão pode pesar. E a gente fica com o microfone desligado. Então, precisar falar, abre o microfone e aí fala, eu fecho o meu, porque às vezes a pessoa está num ambiente mais barulhento, a interrupção do áudio aí prejudica, tá? Então, quando tiver atividade síncrona, sempre nessa modalidade. Fecha a câmera e deixa o microfone desligado, precisar. Aí pode até abrir a câmera e falar quando estiver falando, enfim, sem problema nenhum. Tá? Novamente, eu acho que esse é um termo que você já conhece, aula síncrona, é isso que nós estamos tendo agora, teremos 3 ao longo dessa disciplina. São aulas em tempo real, via plataforma Teams, então o que a gente está fazendo agora, interagindo de forma real. E as atividades assíncronas são as atividades que não acontecem em tempo real, que são aquelas leituras que eu indiquei lá no AVA, a parte escrita no fórum, as atividades avaliativas, os questionários, tudo que é feito fora desse ambiente, vocês podem fazer de manhã, pode fazer de tarde, pode fazer de madrugada, sem problema nenhum, tá? Então, a gente divide aí esse período nesses dois movimentos. Divide a disciplina nesses dois momentos. Essa é a ementa da disciplina, tá? A ementa da disciplina ela é muito importante. Geralmente o professor apresenta no primeiro dia de aula, porque ela é que vai dizer, que vai dar o norte para o professor montar a disciplina. Então, qual é a ementa desta disciplina? Tá? A disciplina chama-se Ensino, Pesquisa e Extensão. E a gente vai entender o que é cada um desses 3 elementos, que são extremamente importantes para a universidade. Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária e Educação Física. Então, a ementa diz o seguinte: estuda o que é a universidade, desde a sua trajetória histórica de construção lá na Europa, América Latina e no Brasil. Trata da responsabilidade social da instituição no questionamento, na investigação, nas propostas de solução de problemas sociais, na socialização do conhecimento produzido com as comunidades para além dos muros acadêmicos, ou seja, não fica apenas dentro do ambiente universitário. E na formação profissional. Apresenta os programas e projetos de ensino, de pesquisa e extensão da universidade no campo da educação física. Discute a relevância da leitura e a postura acadêmica no processo de formação. Então, essa é a ementa que vai nos guiar, é uma disciplina de 45 horas, tá? Era relativamente pequena, mas extremamente importante. Okay? Não se furtem, tá, em fazer perguntas. Pode dizer, eu acho que essa pergunta é besta. Não, pode perguntar o que vocês quiserem, a gente vai tirar essas dúvidas sem problema algum, tá? Não existe pergunta idiota. Qualquer pergunta relevante, não fiquem em dúvida. Então, qual é o conteúdo da disciplina? Basicamente, nós vamos tratar de universidade, então vou contar o histórico, os tipos de instituição. A gente tem diferenças no Brasil, e as problemáticas em relação à universidade. Atividades de ensino,
a primeira, né, daquela tríade que eu mostrei para vocês, o ensino, os diferentes graus acadêmicos e como é distribuído no Brasil, a pesquisa, a importância social da pesquisa científica e das publicações científicas, publicações acadêmicas, e a extensão universitária, os tipos de extensão universitária e a importância social. Então, são 3 elementos diferentes, mas esses 3 elementos, eles são o que constituem a função da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão. O que nós estamos tendo agora, nesse momento, é o ensino, tá? Mas ele não fica apenas somente na parte do ensino. Aqui é o cronograma da nossa primeira unidade, que tem o nosso primeiro encontro. A disciplina iniciou dia 9. Hoje, dia 12, é o nosso encontro síncrono dessa unidade 1, tá? E ela vai até dia 18. Então, temos aí atividade de questionário de fórum. Não deixem, né, de fazer, não percam os prazos, por favor, tá? Então, dia 18, encerra a unidade 1, inicia a unidade 2 com outro encontro síncrono, depois a unidade 3 com outro, e assim a gente fecha a disciplina. Cada unidade tem 15 horas e a gente vai trabalhar desta forma. Então, hoje, do dia 12 do 11, nosso encontro síncrono com o professor formador, que é esse que vos fala. Gente, até aqui, alguma dúvida? Posso seguir? Eu preciso ouvir vocês falarem, nem que abra o microfone e diga, pode, só porque às vezes eu estou falando, e a conexão cai e eu não percebo. Aí eu fico lá falando, e eu estou desconectado. Então é bom eu ter esse feedback de vocês sempre quando eu perguntar. Alguma dúvida, tal, nem que não tenha dúvida, mas diz assim, não, professor, tranquilo. Alguma dúvida, pessoal? Eu aqui, Patrícia, da Não. tutora, professor. Diga aí, Patrícia. Aqui no encontro presencial, eu Tá. vi que as atividades, elas, né, são bem parecidas, assim, uma com a outra, nas unidades. Esse primeiro momento aí é tudo no polo, né? O primeiro momento e o segundo momento, ou o aluno pode fazer esse primeiro momento de pesquisa antes? Não, o que foi passado pela coordenação é que esse encontro presencial, as atividades seriam dentro do polo. Então, o aluno usaria os computadores do espaço, tá, para fazer essa pesquisa, ou até se ele já tivesse feito uma pesquisa prévia, ele poder aproveitar aquele momento da pesquisa e reforçar, né? Então, se ele conhece alguém, ou eu posso pegar na internet um nome de alguém que de fato, através do estudo, venceu na vida, etc. Ou eu posso pegar a história, por exemplo, sei lá, de minha tia, meu irmão, minha mãe, não sei. Ele pode trazer previamente. Mas a ideia é que lá ele desenvolva, porque depois vai ter que ser feita essa apresentação entre os colegas, tá? Tranquilo? Isso. Não, é que eu entendi que essa segunda parte teria que ser lá. Eu queria saber só esse primeiro, que era da pesquisa. Mas eu entendi. Pronto, tranquilo. Mais alguém, gente? Podemos seguir? Pode seguir, professor, por favor. Vamos lá, então. Gente, essa é uma estátua que vai abrir o nosso... O nome dela está embaixo, Alma Mater. Né? Alma Mater, em latim, seria algo como a mãe que alimenta. Essa estátua é o símbolo da universidade. Quando a gente usa o termo latim Alma Mater, estamos falando, é como se fosse um apelido da universidade. Tá? Então, quando vocês vão pesquisar, por exemplo, quem pesquisa a Wikipedia, chega na Wikipedia ali, pesquisa o nome de alguém, aí você está olhando a vida da pessoa, está dando assim, Alma Mater, aí bota Universidade Federal da Bahia, Universidade do Estado da Bahia, Universidade do Estado da Bahia. Então, Alma Mater é a mãe que lhe alimentou do ponto de vista do conhecimento. Então, esse é o apelido, esse é o nome, né, que é conhecida, é como se fosse uma forma de carinhosa de descrever a universidade. Então, qual é a minha alma mater? A minha alma mater foi a Universidade Estadual de Feira de Santana. Qual é a alma mater de vocês? É a Universidade do Estado da Bahia, tá? Então, a mãe que nos alimenta do conhecimento. Então, a ideia de alma mater, a gente vai entender por que tem de onde veio essa questão, de onde veio essa ideia, mas essa é a imagem mais famosa, né? Mas tem várias universidades ao redor do mundo, tem estátuas dessa representação da alma mater, que representa a universidade. Tá bom? Gente,
falando, e aí eu vou fazer uma coisa que todo historiador odeia, que é falar de 1.000, 2.000 anos em 5 minutos, né? Mas por conta do tempo, é por uma boa causa, a gente vai passar bem rápido. Mas o que eu quero colocar é os primórdios da universidade. Há muito tempo atrás não existia o nome universidade, você tem instituições locais em que as pessoas se reuniam para pensar, reuniam para aprender. Uma pessoa mais que tinha mais dinheiro, até porque a educação não era para todos, quem tinha mais dinheiro contratava um tutor ou levava o seu filho para aquelas academias. Por exemplo, na Grécia existia a Academia de Platão, ou chamada Academia de Atenas, que foi do ano 387 a 86 de Cristo. Então, tem essa imagem que representa a Academia de Platão, que foi um local que poderia ser um início de uma ideia de universidade. Era ali que discutiam sobre matemática, física, discutiam sobre a ciência da época, tá? Então, além dessa academia, existiam outras, tá? Que mais ou menos, mas a mais famosa é a Academia de Platão. Nós temos também a Escola de Alexandria, que funcionou no Egito de 306 a 642. Lá existia a Biblioteca de Alexandria. Alexandria é uma cidade que existe ainda no Egito, tá? E tinha uma biblioteca em que ela guardava todo o conhecimento do mundo antigo. Era visitada por muitas pessoas. As pessoas peregrinavam até a biblioteca porque lá tinha um conhecimento mais atual. Era guardada. Essa biblioteca depois acabou sendo destruída, etc. Tal. Mas também foi um grande local de difusão do conhecimento científico da época. Lembrando que na época não se falava o nome ciência, tá? Não existia essa ideia de ciência mesmo como a gente entende, mas a ideia de buscar o conhecimento mesmo. Na Tunísia, também ainda na África, nós temos a Mesquita El Zitouna, na Tunísia, que também já tinha, ainda ligada à religião, questão religiosa, mas tinha também cursos, oferecia pesquisas, né? Um local de pesquisas na área também do conhecimento científico da época. Também temos no Egito a Mesquita de Al-Azhar, do ano 1970. Ela ainda existe em Cairo, no Egito, e que também foi um grande local. Seria aí, essas foram mais ou menos as primeiras ideias. Não tinha o nome universidade, mas tinha a primeira ideia que seria o conhecimento universitário, conhecimento científico, tá? Eram locais ou religioso, ou apenas de que as pessoas se reuniam, mas eram os primeiros, vamos dizer assim, a avó do que seria a universidade moderna, tá bom? Esses primeiros essas primeiras instituições. Como universidade mesmo, a ideia de universidade, nós temos a Universidade de Bolonha. Foi a primeira instituição com o nome universidade, em Bolonha, na Itália, já na Europa, no ano de 1088. Essa universidade ainda existe, tá? Ela é mais velha, muito mais velha que o Brasil, por exemplo. Ela ainda existe, ela ainda está funcionando, tá? E é daí, por conta do brasão da Universidade de Bolonha, que está lá escrito no brasão, Alma Mater Studiorum, ou seja, a mãe que alimenta o conhecimento, a mãe que alimenta os estudos, é que, a partir deste brasão da Universidade de Bolonha, é que as outras foram conhecidas como Alma Mater, tá? Então, é um apelido que vem por conta deste brasão da Universidade de Bolonha. Nós temos na Inglaterra a primeira universidade inglesa, que é a Universidade de Oxford, de 1096, até hoje é uma das melhores universidades do mundo, reconhecidíssima, sai de lá grandes nomes da ciência, tá? É a Universidade de Oxford, na Inglaterra. A Universidade de Paris, na França, é a mais antiga da França, fundada em 1170. Ela já não existe como uma universidade só, ela foi desmembrada em várias universidades, tá? Mas a principal universidade é de Paris, que foi criada em 1170. Em Portugal, a primeira universidade de língua portuguesa foi a de Coimbra, em 1290. Durante muito tempo, as pessoas, os brasileiros da colônia, né, que tinham condição de mandavam seus filhos para Portugal para estudar, geralmente direito, medicina, né? Oi? Alguma coisa? Alguém está com o microfone aberto aí, gente. Então, vamos lá, vou seguir. E aí, a Universidade de Coimbra, a primeira de língua portuguesa. Até aí, tá claro, pessoal? Tranquilo? Sim, professor. Vamos lá, Sim, então. tranquilo. Vamos lá. América. Chegando às Américas, quando vem a colonização espanhola, portuguesa, né, inglesa, francesa,
mas principalmente a colonização espanhola e portuguesa. A Espanha foi muito mais avançada do que Portugal nesse sentido. É criada a primeira universidade, chamada Universidade Autônoma de Santo Domingo, na República Dominicana, fundada em 1538, tá? 38 anos depois do Brasil ser descoberto, já existia na República Dominicana uma universidade. Porém, a universidade considerada oficial, a primeira oficial, é a Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru, em 1551. Por quê, gente? Porque essa do Peru o rei da Espanha, ele outorgou, é uma universidade criada pelo rei. Essa de República Dominicana foi autônoma, por isso que tem o nome autônoma, foi as pessoas que criaram lá, então não era oficializada. Agora, se você chega lá, nessa de Santo Domingo, ela vai dizer que ela é a primeira, se chegar na de São Marcos, eles vão dizer que eles são a primeira. Então fica essa questão aí. Mas os livros oficiais, a de São Marcos, por conta do rei da Espanha, ela é a primeira oficial, vamos dizer assim. Na Argentina, nossa vizinha Argentina, temos a Universidade Nacional de Córdoba, que é a primeira em 1613. 1613 já tinha universidade na Argentina. O Brasil, ele se torna independente em 1822, né? Então, 1613, quase 200 anos antes do Brasil ser independente, já tinha universidade na Argentina, nosso vizinho Argentina. E nos Estados Unidos, a universidade mais antiga dos Estados Unidos é a Universidade de Harvard, fundada em 1636, tá? Então, universidade dos colonos ingleses que saíram da Inglaterra, da Grã-Bretanha, e foram para colonizar os Estados Unidos e criaram lá essa universidade. O nome Harvard é porque John Harvard foi que doou boa parte do terreno, dos livros, do espaço, e aí deram o nome dele, a universidade. É tida como uma das principais universidades do mundo, a Universidade de Harvard. É um símbolo de status, caríssima para estudar, inclusive, mas é uma das principais universidades do mundo. E no Brasil, né? Como é que isso se consolida no Brasil? A forma de ensino superior no Brasil foi diferente do resto das Américas. Em 1808, Dom João VI, quando Napoleão invade Portugal, Dom João VI, num ato que eu não posso considerar de bravura, alguns digam que foi estratégia, outros foi covardia, ele foge para o Brasil. Dom João VI foge para o Brasil com a família real inteira. É a primeira vez que um monarca europeu vem para as Américas, ele foge e eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. O Brasil deixou de ser colônia e vira Reino Unido, isso a gente aprende nas aulas de história. Em 1808, quando ele chega em Salvador, que ele bota o pé em Salvador, ele faz algumas inaugurações. Uma das primeiras foi a criação da Escola de Cirurgia da Bahia, que é a atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. 1808. Esse é o primeiro curso de medicina, o primeiro curso superior, é o primeiro curso de medicina da América e é o primeiro curso superior do Brasil, a Escola de Cirurgia da Bahia, que é a atual Faculdade de Medicina da UFBA. No Pelourinho, quem chega ali no Terreiro de Jesus, perto ali do elevador Lacerda, no Pelourinho, você tem ainda o prédio antigo da Faculdade de Medicina, que tem a estátua de Galeno e a estátua de Hipócrates, o pai da medicina, que são essa foto que vocês estão vendo aí acima do lado esquerdo. Teve uma reformazinha por conta dos 200 anos da criação da Faculdade de Medicina. Vale a pena, é um espaço histórico, tá? Depois nós tivemos, muitos e muitos anos depois, algumas instituições foi criada, a do Rio de Janeiro foi criada no mesmo ano, o curso de medicina do Rio de Janeiro, que hoje é a Federal do Rio de Janeiro, foi criada também por Dom João, depois foi criada algumas de direito, etc. Tal. Como instituição universitária, lembrando que era um curso, essa faculdade de medicina é um curso, não é uma universidade ainda, foi um curso, uma faculdade. Como instituição universitária, nós temos na história a Escola Universitária Livre de Manaus, que ela funcionou de 1909 a 1926, ela não existe mais. Alguns pesquisadores dizem que ela ainda existe, como a Universidade Federal do Amazonas, outros dizem que não, que é uma outra instituição. Tem essas questões que no Brasil acontecem. A Universidade do Paraná é tida como a primeira universidade do Brasil, criada em 1912, mas também não foi criada por ordem do governo, tanto é que ela ficou ilegal durante algum tempo. A história do Brasil é meio que sempre complicada. Mas a primeira instituição, a primeira universidade como universidade mesmo, com ensino, com pesquisa, com extensão, é a USP, a Universidade de São Paulo,
criada em 1934. Né? É a principal universidade do Brasil, é a principal universidade da América Latina e é uma das 100, 150 universidades do mundo. Tá? Universidade de São Paulo do Brasil. Então, o Brasil, ele tardiamente, em comparação com os vizinhos, com a Europa nem se fala, mas em comparação com os vizinhos, o Brasil, a Universidade Brasileira se desenvolveu muito mais tarde do que nos países da América do Sul, América Latina e até Estados Unidos. Tá? E aí, gente, eu acho que vocês já viram muito falar sobre os diferentes tipos de instituição. Pessoal, uma universidade, uma faculdade, a gente vai entender o que é diferenciação entre cada um desses nomes. Não são a mesma coisa, tá? Vocês não fazem faculdade, vocês fazem uma universidade. Vocês não estão numa faculdade, vocês estão numa universidade e tem diferença, tá? Mas esses dados aqui, para a gente entender o que é que acontece hoje no Brasil. No Brasil, temos 2.448 instituições de ensino superior, tá? É muita instituição. Dos anos 90 para cá, houve uma ampliação do ensino superior privado. Okay? Então, nós temos, a partir de 97, a divisão da instituição brasileira de ensino superior em três. A faculdade isolada, ou a faculdade como a gente conhece, faculdade, o centro universitário e a universidade. Tá? Então, no Brasil, nós temos basicamente esses três tipos. Tem também Instituto Federal, mas o Instituto Federal tem cursos, alguns têm curso de graduação, outros não. Aí eu deixei de fora. Basicamente, nós temos esses três elementos aqui, faculdade, universitário e universidade. Nós temos, por divisão, nós temos as públicas, então, estaduais, como a USP, a Unicamp, a UNEB, a UFES, são instituições mantidas pelo governo do estado, dos seus respectivos estados. Temos as federais, Universidade Federal da Bahia, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas Gerais, Federal do Rio Grande do Sul, enfim, são instituições mantidas pelo governo federal. E municipais, que são raras, mas tem, que são instituições mantidas por municípios muito ricos, tá? Universidade de Taubaté, Universidade do Rio Verde, enfim, você tem em menor quantidade. Essas instituições, por conta até da própria característica, por o professor que entra é um professor concursado, o aluno que entra ele passa por um vestibular diferenciado. Então, por conta disso, essas instituições no Brasil, as instituições públicas, elas tendem a ter uma melhor qualidade. Significa dizer que toda instituição privada é ruim? Não. Tá? Mas as universidades públicas são as instituições que são a referência no Brasil em relação à qualidade. Não há diferença entre qualidade de uma federal ou estadual. Como eu falei para vocês, a USP é estadual e é tida como a principal universidade do Brasil hoje. Tá? A Unicamp é estadual e é a segunda. A Unesp também é estadual. Então, são instituições, então não tem essa diferenciação. Geralmente, a federal é um pouco mais antiga, né? No seu respectivo estado, mas não tem essa diferenciação de qualidade. Temos as instituições privadas e elas são divididas em dois tipos. É a com fim lucrativo, aquela que é um negócio meio, ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro, então é um negócio, tem fim lucrativo. Então você tem a Unifax, tem a Unip, a UNIT, Universidade Tiradentes e tal. Significa dizer que elas são de má qualidade? Não. Mas são instituições que funcionam como comércio, recebem para isso, no caso. Elas lucram. E tem as instituições sem fins lucrativos, geralmente ligadas à ordem religiosa. Então, a PUC, Pontifícia Universidade Católica, é uma instituição que é o Papa que outorga esse grau de pontifícia, Universidade Católica. Então, Universidade Católica de Salvador, né, a UCSAL, Universidade Luterana do Brasil, Universidade Presbiteriana Mackenzie, são instituições de renome que cobram, e não é barato, mas que não tem fins lucrativos. Então, o ensino dessas instituições é muito próximo de um ensino da universidade pública no Brasil, tá? Porque, novamente, eu vou tocar no assunto depois, mas deixar claro aqui, educação de qualidade, ela não é barata. Em qualquer lugar do mundo, a educação de qualidade é cara, tá? A gente vai tocar nesse elemento depois, mas só deixar claro isso. Então, a maior parte das instituições do Brasil hoje, 87%, são privadas, tá? Como eu falei, houve uma expansão na educação brasileira. 5% federais, 2,6% estaduais, 4,5% tidas como as municipais, mas aí entra
outras instituições que não são universidade. A maior parte das matrículas são em universidades privadas, tá? Das matrículas entre universidades. Depois tem as estaduais e as federais, e a municipal bem pequenininha, bem pouquinho, tá? E a grande maioria, quase metade do ensino superior brasileiro, os estudantes, eles fazem faculdades privadas, tá? Faculdades privadas. Até aí tá claro, pessoal? Sim. Beleza, vamos lá. Qualquer dúvida, pode falar. E aí, qual é a diferença, gente? Professor, eu já ouvi muita gente falar, eu faço faculdade, eu já ouvi na televisão, centro universitário, sei lá, qual é a diferença de faculdade, centro universitário e universidade? Tem diferença? Tem. O que é uma faculdade isolada ou faculdade, né? É uma instituição de ensino superior, porém, ela é mais limitada. É uma instituição, ela não pode emitir seus próprios diplomas. Então, por exemplo, quem estudou numa faculdade e recebeu o diploma, já viu o diploma de faculdade demora anos para ser entregue. Por quê? Porque ela não pode emitir, ela manda para uma universidade emitir. Quem já fez um curso, vocês conhecem alguém que puder mostrar para vocês, que fez uma faculdade, no fundo do diploma tem um carimbo de uma universidade. Então, para quem fez FTC, o carimbo, tipo, o carimbo da UFBA, por exemplo, no fundo. Por quê? Porque a instituição não poderia, quando era, né, faculdade, emitir seus próprios diplomas. Ela também não pode criar, nem pode fechar os seus próprios cursos. Ela precisa ter a autorização do MEC. O MEC que dá essa autorização, ela não pode sair criando. Os professores têm que ter pelo menos especialização. Então, não precisa ter mestrado nem doutorado. Tá? Especialista pode dar aula. O professor pode ser horista. Ou seja, ele não tem que ter uma carga horária para pesquisa e extensão. Ele pode chegar lá, dar aula dele, eu dei 4 aulas, 3 horas aula, e recebi por aquilo. O professor é horista. Ela é obrigada a oferecer só graduação. Ela não precisa oferecer extensão nem pesquisa. Só graduação. O aluno vai, assiste a aula e vai embora. Não é obrigado a oferecer cursos em vários campos do saber. Pode ser uma faculdade só de direito, uma faculdade só de medicina, uma faculdade de enfermagem, uma faculdade de odontologia. Hoje em dia, por conta da diversificação, é mais raro. Mas ainda tem faculdade, por exemplo, faculdade baiana de direito, só faz direito, né? Mas você tem faculdade, como a faculdade adventista, oferece vários cursos. Isso aí já não é tanto. Hoje, quase todas as faculdades isoladas no Brasil são privadas. Não existe hoje uma... não vou dizer que não existe, mas é muito raro você achar uma faculdade pública. Há 30 anos atrás tinha. Né? Por exemplo, quando não existia a UNEB, o campus de Jacobina da UNEB era a Faculdade de Formação de Professor de Jacobina. Era uma faculdade estadual. Né? Então, hoje, 30, 40 anos depois, ela é parte de uma universidade. Então, o que é um centro universitário? O centro universitário é uma instituição um pouco mais maior, um pouco mais imponente que uma faculdade, só que menor que uma universidade. Então, o centro universitário, ela pode emitir seus próprios diplomas, sim. Ela tem autonomia para criar ou fechar seus próprios cursos, sim. Só que ela é obrigada a ter pelo menos 33% de mestres ou doutores. Tem que ter lá, nos seus professores, tem que ser 33% mestre ou doutor. Deve ter pelo menos 20% dos professores em regime de tempo integral, 40 horas. Então, 20% deles tem que estar lá de manhã, de tarde, ou de tarde, de noite. Tem que ter 40 horas. Tá? Não pode mais ser só professor horista. Tem que ter pelo menos 8 cursos de graduação reconhecidos pelo MEC, tá? Para virar centro universitário. E é obrigado a oferecer pelo menos ensino e extensão. A gente vai entender o que é extensão no terceiro encontro, mas é importante deixar claro que já não é só o ensino, tem que oferecer também extensão, que é o conhecimento, que é tudo que é feito para a comunidade externa. Tá? Seja uma clínica odontológica, seja uma clínica veterinária, que é feita para a comunidade. É o conhecimento que o aluno aprende dentro da sala de aula e aplica junto à comunidade. Mas a gente vai tratar disso depois, lá na frente. Mas só para deixar claro. Então, a maioria dos centros universitários um dia foram faculdades. A Uninasal, a UniFTC, a Unijorge, todas elas foram faculdades. E o interessante é o nome fantasia, né? É um centro universitário, mas na hora de botar a logomarca, na hora de colocar a sigla, coloca o Uni na frente, né? Uni. Só que é um centro universitário. Ela não bota CUni, bota Uni, né? Para dar aquela ideia de universidade, tá? E aí, o que é uma universidade? O que é uma universidade? Universidade é o topo da hierarquia das instituições de ensino superior no mundo inteiro.
Em qualquer lugar do mundo, a universidade é o local, o topo onde se ensina. É onde saem as mentes que pensam um país, é onde sai o desenvolvimento de um país, é onde sai o desenvolvimento científico, acadêmico, é onde se formam os profissionais, é a universidade, tá? Ela tem autonomia científica e financeira, ou seja, mesmo que seja uma instituição federal ou estadual, o que quer que seja, ela pode gastar o dinheiro dela quando ela quiser. Então, o governador, ele, por exemplo, o governador da UNEB, o governo do estado, ele dá o dinheiro à UNEB, o orçamento da UNEB é X. Só que a UNEB decide onde vai gastar. Por quê, gente? Porque não pode confundir governo com Estado. Então, a universidade é estadual, não é governamental. Eu não posso, eu vou fazer o que o governador quer, elege outro governador, o outro governador não quer. Não. Ela tem que funcionar, independentemente de quem é o governador que está lá ou quem é o presidente, ela precisa funcionar de forma autônoma. Isso é em qualquer lugar do mundo. Uma universidade ela tem que ter autonomia. Se não fosse autonomia científica de pesquisar o que quiser, não vamos pesquisar isso aqui não, porque isso aqui é polêmico. Não vamos botar dinheiro nisso aqui não, porque isso aqui tal pessoa, ou tal governo, ou tal religião, ou tal igreja não gosta. Não pode. A universidade ela precisa ter autonomia para pesquisar e para funcionar. Ela emite seus próprios diplomas e emite diplomas de faculdade privada. Então, além dos próprios diplomas, a universidade também, obviamente, ela cobra por isso, ela também pode emitir de uma faculdade que necessita, tá, fazer. Por isso que o diploma de faculdade demora muito mais do que de uma universidade. A universidade, em 3, 4 meses, você já recebeu seu diploma prontinho. A faculdade tem gente que demora 2, 3 anos para receber, e aí é justiça, é todo um processo. Obviamente, não são todas, mas a gente conhece casos, eu conheço casos assim. Então, ela tem autonomia para criar ou fechar seus próprios cursos, ela tem autonomia para criar novos campos. A UNEB, por exemplo, criou agora, na última reunião, em dezembro, criou o novo campus da UNEB em Lauro de Freitas. A própria UNEB criou um novo campus. Ela pode criar o que ela quiser em relação a curso, graduação ou criar campus, tá? Deve ter, primeiro, 33% de mestre e doutor. No caso das universidades públicas, só entra com o concurso público. Muito já existe doutorado mesmo, tá? No caso da universidade pública. Ainda tem alguma, depende da área, que aceita mestrado, mas em geral está caminhando para só aceitar doutor. Deve ter 33% dos professores em regime de tempo integral, 40 horas. No caso da universidade pública, tem um outro regimento que é chamado de DE, que é dedicação exclusiva. O que é dedicação exclusiva? O professor, ele só pode, obviamente ele recebe a mais por isso, mas ele só pode trabalhar naquela instituição. Por exemplo, eu sou dedicação exclusiva da UNEB, eu só trabalho na UNEB, eu sou focado, meu trabalho é só para desenvolver pesquisa, ensino, extensão para a UNEB. Então, eu não fico pulando de um para o outro. Isso, obviamente, quando você está focado em uma coisa só, você desenvolve melhor o trabalho, tá? Ela é obrigada. Aí qual é o peso agora da universidade? Tem todos esses benefícios, mas qual é o peso? O peso ela tem que oferecer cursos em vários campos do saber. Se é uma universidade, ela universaliza o conhecimento. Eu tenho que oferecer de vários campos do saber, várias áreas. Ela é obrigada a oferecer pelo menos 4 cursos de mestrado e 2 de doutorado. Se não tiver isso, não tiver 4 mestrados e 2 doutorados, 4 cursos de mestrado e 2 cursos de doutorado, ela é rebaixada a centro universitário, tá? E ela é obrigada a oferecer ensino, pesquisa e extensão. E aí, gente, se vocês já observaram nos brasões das universidades, as mais tradicionais, tem 3 tochinhas, se vocês perceberam, todas têm 3 tochinhas. Essas 3 tochas representam justamente o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando você observa um brasão de uma universidade, você percebe que ali essas 3 tochas estão representando o que deve ser a universidade. O que é que ilumina o caminho do conhecimento, o ensino, a pesquisa e a extensão. Na faculdade, você tem só o ensino, ou só obrigado a ter o ensino. No centro universitário, ensino e extensão. E na universidade, eu tenho ensino, eu tenho pesquisa e extensão. Então, eu ensino as pessoas, que é o que estou fazendo com vocês hoje, mas eu faço pesquisa, ou seja, eu faço novo conhecimento, eu vou lá, produzo novo conhecimento, e também tem a extensão, a gente aplica esse conhecimento na comunidade ou nas pessoas que estão bancando a instituição, né? Lembrando que a universidade pública é bancada por impostos. Então, a gente tem que devolver àquela população o que eles investiram na universidade pública. Então, ensino, eu formo professor de educação física, pesquisa, eu produzo novos conhecimentos dentro dos grupos de pesquisa, né? A gente vai discutir isso no próximo encontro.
pesquisa e extensão, aplica na comunidade, seja um remédio na área de medicina, de farmácia, desenvolvendo uma vacina, tudo isso. Então, a universidade, ela é o motor de desenvolvimento acadêmico, científico e cultural de qualquer país. Qualquer país. Então, um país que tem universidades fortes é um país que, academicamente, cientificamente, ele tende a ser forte. Tá? Gente, até aí alguma dúvida? Ainda não. Comentário também, pode comentar, tá, gente? Eu quero que vocês interajam. Eu estou só falando aqui, uma hora a garganta vai doer. Então, vocês vão também falando, comentando, a gente vai conversando, tá? Não fiquem acanhados, não, tá? E aí, gente, quando eu falei para vocês que ensino de qualidade é caro, eu vou para o outro lado. Ensino que é barato demais, que é facilitado demais, tende a ser ruim. Ok? Então, por exemplo, quando a gente começa a transformar a educação em comércio, eu tenho, por exemplo, a Black Friday, e aí você faz R$ 99,90, inscrição gratuita. Ganhe faça uma pós e ganhe outra. Processo seletivo sem exame. Vestibular agendado. Começa a ter uma série de facilidades ali, que tudo mais barato. Você tem, por exemplo, um curso na Universidade Católica, uma especialização, é R$ 500 por mês. Aí você tem uma de R$ 99,90. Será que ela é tão no mesmo nível? Para bancar aquele professor, que às vezes é um mestre, é um doutor, que é caro, né? Para bancar um professor desse. Uma estrutura que é cara. Então, tem essa questão também que tem que ser levada em consideração, tá? É óbvio que o melhor dos mundos é a universidade pública, claro. Mas a universidade também, ela gasta para manter, para poder ter toda a estrutura. Então, quando é barato de base, tem que sempre estar com o pé atrás, desconfiando. Não significa dizer que em tese mas tem que ter muito cuidado. Então, a educação, quando ela é levada à mercadoria, eu transformo o que seria um conhecimento real em apenas um papel escrito certificado. Um papel escrito diploma. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E aí, como eu falei para vocês, olha o que acontece, as notícias que a gente já teve nos últimos anos. Por exemplo, 15 mil alunos são vítimas de faculdade que não é credenciada pelo MEC. Né? MEC fecha mais de 1.000 polos de curso superior à distância. MEC descredencia mais uma faculdade. Faculdade de Irecê fecha as portas e deixa aluno sem diploma. MEC determina descredenciamento de faculdade do sul da Bahia. MEC fecha cerco contra a faculdade regular em Pernambuco. Por má qualidade, MEC corta 2.000 vagas de curso superior da área de saúde. Alunos são vítimas de faculdade que não é credenciada pelo MEC. Então, houve um tempo, ainda existe, mas que muita gente abria instituições chamadas, dizia que era faculdade, pegava o dia do aluno e na hora de entregar o diploma, como eu falei para vocês, eles não podem criar um curso sem autorização do MEC. Quando era para receber o diploma, essa faculdade não existia para o MEC. Infelizmente, as pessoas acabavam sendo vítimas desse golpe, tá? E aí, quando você está fazendo seu curso junto a uma instituição reconhecida, pode fazer um DEB, é um peso. O EFES, o UFBA, é um peso. Agora, você faz uma instituição que você nunca ouviu falar, sempre com o pé atrás. Sempre. Isso vale para qualquer, seja para uma graduação, uma especialização. Tenha cuidado com aquilo que é barato demais. Educação de qualidade, ela não é barata. Ela é cara. Tá? Tenha cuidado com isso. Então, sempre a gente... E aí, como é que eu descubro essa faculdade credenciada? No site do MEC, você pode ir lá digitar o nome da faculdade, você pode pesquisar o nome dela e ver se ela está credenciada, se o curso existe de fato, tá? Então, infelizmente, gente com má índole que vai enganar tem em todo lugar. Isso não é realidade só do Brasil, tá? Para não parecer que é só o Brasil. Não, isso acontece em vários lugares do mundo. Gente que vai para Bolívia, faz um curso lá sem qualidade nenhuma e volta para cá tentando reconhecer. Existe em qualquer lugar. Instituição ruim existe em qualquer lugar do mundo. Estados Unidos existe, na Inglaterra existe, em todo lugar. Então, cabe a gente ficar sempre tendo cuidado para não cair nessas arapucas, tá? Como eu falei para vocês, universidade ela é cara. Universidade, para manter toda a faculdade, ela quer ser centro universitário, mas nem todo centro universitário quer ser universidade, porque para manter é caro. Lembra que eu falei que tinha que ter 4 mestrados e 2 doutorados? Quando o MEC determinou que tinha que ter até 2016, olha, o prazo é 2016, houve uma quebradeira de instituição de universidade privada. Mais de 40 instituições brasileiras podem perder status de universidade. Um grupo de 42 universidades privadas do ensino tentava negociar com o governo, né, uma prorrogação do prazo para adequar o programa de pós-graduação.
Gente, professor de mestrado é caro. Professor de doutorado é mais caro ainda. Curso de mestrado, a mensalidade é cara. Curso de doutorado é caríssimo também. Então, é óbvio que manter esses cursos é difícil, tá? Porque para ser professor de mestrado tem que ter doutorado, não tem jeito. Tem que ter doutorado, tem que ter um professor, não é só o doutorado, tem que ter muita publicação, tem que ser um professor com produção naquela área dele. Então, isso para contratar não é tão fácil. É por isso que a maioria dos cursos de mestrado e doutorado, no Brasil, sua esmagadora maioria são de universidades públicas, tá? Porque o dinheiro público consegue manter essas instituições caras. Uma instituição privada, para poder manter um mestrado e doutorado, ela vai cobrar uma mensalidade alta. E por quê? Porque a educação de qualidade é caro. Infelizmente, é a realidade, tá? Então, MEC fecha faculdade particular em São Paulo, MEC fecha a Universidade Gama Filho, Universidade, tá? Essa Gama Filho tinha quase 70 anos, instituição tradicionalíssima, inclusive na área de educação física tinha muito curso de especialização e tal, e foi fechada porque não teve como sustentar, né, a baixa procura. Como eu falei, você tem, por um lado, você tem um bocado de faculdade cobrando baratinho, barato, e você tem essas tradicionais cobrando caro. A situação do Brasil não é uma situação boa. A pessoa vai optar pelo mais barato, isso é óbvio, né? E aí a instituição que às vezes tem uma qualidade, ou ela tem que se adequar a cobrar mais barato, e o que eu faço com cobrar mais barato? Eu vou ter que demitir aquele professor bom, aquele professor mais experiente, aquele professor bam. Eu vou ter que demitir e começar a colocar pessoas mais inexperientes, ou com currículo menor, para cobrar mais barato. Então, infelizmente, é a questão mesmo do mercado, tá? E aí, gente, tá claro, pessoal, até aqui? Algum comentário, alguma questão? Alguém conhece alguém que foi, ou algum de vocês foram vítimas dessas instituições? Alguém conhece alguém? Houve alguma história? Conhece alguma história? Oi, professor, boa noite. Aqui é Oi. Léo. Diga, Léo. Passou recentemente num jornal, no BATV aqui em Salvador, a Faculdade Universo, né? Uhum. Que ela foi autuada em alguns cursos por conta disso. E, infelizmente, continua funcionando. É isso, tem toda a questão, eles vão, e aí tem que estar de olho, porque assim, elas vão botar advogado para poder protelar, para poder justificar, enfim, fazer a sua defesa, é um direito, né, de se defender também. E é por isso que é melhor sempre antes de entrar em uma instituição, analisar tudo direitinho. Quem fez, recebeu o diploma. Gente, na dúvida, quer fazer uma especialização, está em dúvida, faz na universidade. Seja ela privada ou não. Por quê? Se você faz numa universidade, você tem garantia de receber o diploma. Se eu faço uma Unifax, uma UXAL da vida, ela me dá o diploma, porque ela emite o próprio diploma. Ela não tem problema. Então, tá na dúvida, quer fazer uma graduação? Faz numa universidade, tá? Eu estou na dúvida de uma instituição privada, se puder, sempre tenta fazer. O NOPA é uma universidade, então tenta fazer sempre uma instituição que emite o próprio diploma, que aí não tem problema, tá? Fazendo uma faculdade, o risco de nunca receber seu diploma e passar na justiça 10 anos para receber de volta o dinheiro, ter perdido um tempo enorme, e aí frustração, depressão, tem que ter depressão. Pô, passou 4 anos estudando, depois chegar lá não recebe diploma, e não pode assumir um concurso, não pode assumir uma vaga. Poxa, isso é horrível, né? Então, na dúvida, evitar, pesquisar. A mesma coisa tá pesquisando tomate na feira, vai apertando, vai olhando, ver se tem qualidade, tá? Para evitar essas questões. Obrigado, Léo. E Isso. aí, Professor, licença. É Léo pode falar. novamente, desculpa. Pode E o falar, MEC tranquilo. também possui um site, né? No caso, um portal chamado de EMEC, e que podemos averiguar essas informações de faculdades, centros universitários, universidades, enfim. Perfeito. O EMEC, quando eu falei do site do Pode Entrar, é esse site mesmo que você falou. E/MEC. Você consegue pesquisar. Perfeito. É uma informação importante. Na Isso. dúvida, sempre entre no EMEC e ver se o curso está funcionando. Não é nem só às vezes a faculdade, às vezes a faculdade está reconhecida, só que o curso que ela criou não é. Então tem muito isso também, tem que ter cuidado, tá? Então esse site é Verdade. importante. Valeu. E aí, gente, nós temos a subdivisão de universidade. Como é que ela é subdividida? Tá? É meio bagunçado, mas vou tentar organizar a bagunça para vocês entenderem. Você tem instituições que são divididas entre faculdades e institutos. Geralmente são instituições mais antigas. Por exemplo, a UFBA. O que é a UFBA? O que é a Universidade Federal da Bahia? A UFBA é uma união de várias faculdades que já existiam em Salvador.
é a Faculdade de Medicina da Bahia, que foi criada por Dom João VI, é a Faculdade de Direito, é a Faculdade de Odontologia, é a Faculdade de Filosofia, se reuniram e chamou aquilo de universidade. Então, eu vou reunir todo mundo e digo, aqui é a UFBA. Pronto. Criou-se a universidade. Então, essas instituições mais antigas, elas foram criadas dessa forma, com a união dessas diversas instituições, tá? Então, você tem a UFBA, tem a USP, tem a Federal do Rio de Janeiro, tem várias instituições que é dividida assim. Então, você tem a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, tá? Você tem o Instituto de Física da Universidade de São Paulo, ok? Você tem as universidades que estão divididas por departamentos. É o caso das universidades... Estão me ouvindo, gente? Ouvi um barulho aqui. Sim. É o pessoal chegando, tá? Estamos ouvindo. Pronto. Então, você tem as instituições divididas em departamento, o caso da UNEB, o UEFES, o ESB, tá? Como eu contei a história para vocês, Jacobina foi um fundador da UNEB. Então, a Faculdade de Formação de Professores de Jacobina, junto com a Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas, Faculdade de Formação de Professores de Caetité, fundaram, e outras instituições, foram 7 faculdades, fundaram a UNEB. Juntou tudo e disse, olha, agora aqui é a UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Nos anos 90, esse nome de faculdade foi alterado. Então, agora a gente não é mais Faculdade de Formação de Professores de Jacobina, nós somos Departamento de Ciências Humanas, Campus 4 Jacobina. Tá? Então, hoje, a UNEB, por exemplo, é dividida em departamentos. Você tem um departamento de Caetité, departamento Guanambi, departamento de Santo Antônio de Jesus, enfim. O EFES, o ESB, a mesma coisa. E tem instituições que geralmente são até mais novas, são divididas em centros. Então, centro de educação, centro de tecnologia, centro de ciência da saúde. Então, a Federal do Recôncavo da Bahia, que é nova, a Federal do ABC, lá de São Paulo, é nova, a Federal da Paraíba já não é tão nova, mas também é dividida em formato de centro. É apenas um nome fantasia. Na prática, é a mesma coisa. Então, uma faculdade, um departamento, um centro, na prática, é a mesma coisa. Se eu estou estudando um centro de ciência da saúde, um departamento de saúde, ou uma faculdade de ciência da saúde, ou faculdade de medicina, na prática, eu estou fazendo um curso dentro daquela divisão. Eu estou fazendo um curso, seja ele. Então, por exemplo, na UFBA, o curso de Educação Física fica na Faculdade de Educação. Na UEFES, o curso de Educação Física fica no Departamento de Saúde. E na UNEB Jacobina, o curso de Educação Física fica no Departamento de Ciências Humanas. Olha que bagunça total. Mas também porque a nossa área é uma área que tem um pé na educação, um pé na saúde, um pé nas ciências humanas, então fica essa bagunça. Mas tem curso muito definido, por exemplo, curso de Física em exatas, né? Tem curso que é bem focado, bem ali. Curso de Medicina é ciência da saúde, tá? Mas tem essas divisões aí. Oi, alguém quer falar? Eu, professor Léo, novamente. Jogue duro. Em Lauro de Freitas, o campus é Campus Avançado de Lauro de Freitas. Era. Aqui Agora em vai virar um departamento. Foi aprovada a mudança. Era campus avançado Isso. mesmo, o nome. Isso. Isso. É isso. Era o início. Ali foi começando a construção, montando cursos, devagarzinho até, de fato, ter robustez para virar um departamento que foi aprovado agora em dezembro. E aí ele vai mudar o nome, vai mudar para Departamento Multidisciplinar. Tem um nome agora. Já tem um nome, já o que vai ser, né? Vai ser um Departamento Multidisciplinar de Ciências Sociais, uma coisa assim. Mas, enfim. Então, essas são as divisões das universidades, tá bom? Então, como as instituições são divididas no Brasil. Isso também é outro lugar do mundo, tá? Você tem também Faculdade de Direito de Harvard, é a mesma coisa. Faculdade de Medicina de Oxford, é a mesma coisa. É dividida assim também. É só questão burocrática. Você tem outra classificação, é dividir as universidades em multicamp ou de um campo só. O que é? Uma universidade que tem um campo só, obviamente, como o próprio nome está dizendo, tudo acontece em um mesmo espaço de terra. Então, por exemplo, a UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, quem passa por Feira de Santana, na entrada ali de Feira de Santana, você vê aquele espaço imenso lá, é a UFES. Lá tem tudo. Tudo que tiver de ensino, pesquisa e extensão acontece lá dentro. E por ser um espaço grande, geralmente quando tem um campo só, um único, Universidade Estadual Londrina, Universidade Federal de Santa Maria, geralmente tudo ali, vários prédios ali, você tem restaurante, você tem correio, você tem banco, você tem, às vezes, clínica para atender, você tem várias coisas acontecendo ali dentro, tem uma vida universitária muito mais pulsante. Ao redor, geralmente tem bairros universitários onde o estudante aluga casa para morar,
você tem uma vida noturna muito grande ao redor da universidade, né? Bairros, pessoal, bares, enfim, sempre tem ali ao redor, se desenvolve uma vida noturna, se desenvolve os bairros ao redor. Então, são campos, são instituições que têm um campo só. O UFES, por exemplo, Estadual de Londrina, Federal de Santa Maria, tá? É conhecida por ser um campo só. E você tem as multicampi. O que são as multicampi? O próprio nome diz, são instituições que têm vários campos universitários. E aí tem uma diferença. Quando você tem uma universidade que tudo está no mesmo espaço, o terreno geralmente é imenso. Quando você tem universidade em que é multicamp, o terreno geralmente é um pouco menor, tá? Então, óbvio que o campus de Jacobina, ele não é também da UFES, ele é menor. O campus de Salvador, ele é até grandinho, mas óbvio que ele é menor que um estadual de Londrina. Por quê? Porque quando você junta a UNEB toda, ela fica gigantesca. A UNEB é gigantesca, ela é espalhada pela Bahia toda. São 24 campi espalhados. Então, há uma descentralização. Então, você tem a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, que serviu de modelo para que Edivaldo Boaventura imaginasse e pensasse ao nosso UNEB. Então, a Unesp foi um modelo que existe em São Paulo. Você tem a USP, tem a Unicamp ali, né? Tudo acontece em Campinas ali. É claro que a Unicamp tem outros espaços, mas o campus principal ali. Mas tem a Unesp que está espalhado por São Paulo. E tem também a Federal da Paraíba. Hoje em dia, com essa criação de várias universidades novas, a ideia foi sempre criar novos campos, né? Ela já entra com multicamp. É difícil criar uma universidade hoje que não seja mais multicamp, porque até para facilitar a levar o conhecimento para todos os lugares. E aí obviamente, tem vantagens e desvantagens. Uma universidade multicamp como a UNEB, para gerenciar, é muito mais complexa do que uma instituição que tudo acontece num campo só, tá? Então, tem as vantagens e desvantagens. Uma instituição como a UFES, por exemplo, tem um curso de Educação Física, um campus, um curso de Direito, um curso de História, um curso de Geografia. A UNEB tem 4, 5 de Educação Física, 7 de História, 6 de Pedagogia. Por quê? Porque cada camp tem vários cursos, tem seus próprios cursos, tá bom? E aí, conhecendo a nossa Professor, UNEB, licença. hoje, pode falar. É uma experiência, Léo, professor. Diga, Eu Léo. morei um tempo em São Paulo. Uhum. Aí eu passava todos os dias pelas. Falei, gente, eu preciso entrar. Professor, é enorme. É uma cidade universitária, A USP. É USP? muito lindo mesmo. Isso, a USP de São Paulo. É enorme. A USP se chama Cidade Universitária. Ali é Cidade Universitária da Universidade de São Paulo. O campus é Cidade Universitária. Isso. O que ela está falando é interessante, ó. A USP, existiam alguns prédios, tal, isolados, depois foi movido, obviamente, há muitos anos atrás, para esse campus, que é a cidade universitária. O primeiro Pan-Americano que teve no Brasil, antes desse que teve no Rio, teve um em São Paulo, nos anos 50, foi todo realizado dentro do campus da USP. Tudo foi feito dentro do campus. Um Pan-Americano. Hoje em dia, fazer um Pan-Americano tem que criar ginásio, estádio, aquela coisa toda, né? Igual a Olimpíada. Então, imagine o tamanho dessa instituição. A corrida de São Paulo, a maratona de São Paulo, é feita boa parte dentro do campus da USP. Uma maratona feita dentro do campus. Isso. Então, Isso já realmente... diz tudo, professor. Já diz tudo, a MS não. Tanto é que é a principal universidade do Brasil, né? Então, conhecendo a nossa UNEB, né? Depois que eu falei o que é, como é, a nossa UNEB, como é que ela é, então? Ela foi fundada em 83, na verdade já existia, por exemplo, o campus de Jacobina de 80, então como Faculdade de Formação de Professores, tem o campus de Juazeiro de 68, então tem a UNEB, ela reuniu faculdades que já existiam. Então, como UNEB, como universidade, ela é criada em 83. Ela tem 24 campi e 30 departamentos, hoje já vai mudar, porque criou Cláudio de Freitas, então vai para 25 campi e 31 departamentos. Aí você pode perguntar, hoje, professor, por que tem 31 departamentos se são 24? Porque Salvador, o campus de Salvador tem 4 departamentos. O campus de Juazeiro, de Alagoas, tem 3 departamentos. O campus de Juazeiro tem 2. E de Jacobina para frente, do 4 até o 25, é um só. Então, é por isso que tem mais departamentos que campi. Esse dado de 2019 já está desatualizado, mas ainda serve para a gente, por causa da pandemia acabou que não teve atualização. Então, são 35 mil alunos, mais de 35 mil alunos. É a maior universidade do Norte-Nordeste. A nossa UNEB é a maior universidade do Norte-Nordeste. Nós somos mais de 2.600 professores, sendo que 81%, lembra que o MEC pediu 30%? Nós somos 81% de mestres e doutores.
Na verdade, esse número é até maior também, de 2019 para cá, muita gente terminou o doutorado. Eu terminei o meu em 2020, então eu não entro nessa conta. Tem muitos colegas que terminaram em 2020, 2021, 2022. Então, hoje temos até mais do que esse valor, mas 81% já é um valor muito expressivo. A carga horária dos professores que trabalham na UNEB 49% são 40 horas, 38% de dedicação exclusiva, ou seja, quase 90% dos professores da UNEB são em regime integral. 90% está aqui na UNEB de manhã, de tarde, ou de tarde, de noite, está 40 horas, ou dedicação exclusiva, como eu. Temos quase 1.500 técnicos universitários que são importantíssimos para o funcionamento da universidade, são secretários acadêmicos, são secretaria de colegiado, pessoal de limpeza, pessoal de audiovisual, tá? Nós temos hoje, esse número também já aumentou, já são 151, mas em 2019 eram 145 cursos de graduação, 24 mestrados e 6 doutorados. Esse número também já está desatualizado, a UNEB já aumentou para 7 doutorados, foi aprovado já mais um. Eu vou até, quando sair 2023, eu vou ter que reatualizar isso aqui, porque a última atualização foi 2019. Mas mesmo assim, percebam que está bem acima do que o MEC exige de 4 mestrados, a UNEB tem 24. 2 doutorados, tem 6. Tá? São 26 bibliotecas, ao todo são quase 500 mil de livros a UNEB tem. Tá? Fora a biblioteca digital que vocês têm acesso à biblioteca virtual. Então, aí é só os livros físicos. Cada campus tem uma biblioteca. Essa é a nossa Universidade do Estado da Bahia. Eu digo isso porque a gente precisa a gente sempre acaba valorizando muitas coisas que é de fora, valoriza o que é de fora e não valoriza o que nós temos, né? É importante a gente valorizar o que a gente tem. Gente, tem problema na USP, tem problema na UFBA, tem problema na UNEB, tem problema em Harvard, tem problema em Oxford, em Cambridge, nessas universidades famosas. Por quê? Porque o ser humano é um ser falho. O ser humano não é perfeito. Nenhuma construção humana vai ser perfeita. Então, existem problemas em todas as universidades, tá? Você vai conversar com um aluno de uma instituição, vai dizer, poxa, na UNEB tem isso e a minha não tem. E vocês vão ter coisas que na UNEB não tem, que na outra tem. Isso é normal. Tá? Isso é bem comum, porque cada uma tem uma função diferente, uma construção histórica diferente. Tá? Mas é uma forma de vocês se orgulharem. Vocês fazem sua alma mata a Universidade do Estado da Bahia. Vocês não estão fazendo faculdade, vocês são estudantes de uma universidade. E aí, como é que é dividido o ensino, né, no Brasil? Já que a gente está entrando, eu vou finalizar a questão do ensino hoje para no próximo encontro, semana que vem, a gente vai falar de pesquisa. Então, como é dividido o ensino? O ensino, no Brasil, ele tem principalmente duas habilitações, e aí foi criada recentemente uma terceira. Mas, basicamente, nós temos o bacharelado. O que é o bacharelado? É um curso superior geral, generalista, de formação científica, humanista, que confere ao diplomado competência em um determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural com grau de bacharel. É o bacharel em Direito, é o bacharel em Medicina, né? O bacharel em Engenharia, o bacharel em Arquitetura, o bacharel em Educação Física, o bacharel em Química. São profissionais que podem abrir seu escritório, que podem trabalhar numa empresa, tá? Nos Estados Unidos era conhecido como undergraduate, então seria mais ou menos como é colocado, né, o termo em inglês. E a licenciatura, que é um curso superior que confere, né, uma licença, ou seja, confere ao diplomado competência para atuar como professor de educação básica com grau de licenciado. Então, geralmente, o curso de licenciatura, por exemplo, você tem cursos como educação física, que tem ambas as habilitações, licenciatura e bacharelado. Química, biologia, todo curso que você tem na escola, com exceção de pedagogia só existe licenciatura, tá? Não existe bacharelado de pedagogia, licenciatura. Todos os cursos que tem na escola, história, geografia, matemática, física, tem a versão bacharelado e a versão licenciatura, tá? O bacharel atua... Bacharel não pode dar aula, tá? Quem dá aula é licenciado. Concurso é concurso para licenciado, concurso para escola. Em geral, o licenciado ele pode atuar na área de bacharel. Inclusive, muitos licenciados atuavam nas academias há muito tempo atrás. Só que existe uma pressão dos conselhos profissionais para que haja uma divisão. Né? Isso aí é uma questão até burocrática mesmo. Se eu tenho uma divisão, porque o bacharel só pode atuar fora, eu vou cobrar dele. O licenciado, não quero não quero fazer carteira não, eu vou para a escola. Então, ele não tem como ser vítima, vamos dizer assim, entre aspas, dessa questão de cobrança, tanto quanto um bacharel. Então, há essa pressão, não só em educação física, em outras áreas, de que para atuar
para atuar como, sei lá, fazer análise clínica, tem que ser um bacharel em biologia. Só que o licenciado em biologia, ele tem uma formação semelhante ao bacharel, tá? Ele pode também fazer, mas aí fica a questão dos conselhos e tal, aí vai para a justiça. E aí o que é que as instituições estão fazendo? Estão fazendo as habilitações, como o caso de vocês, dessa turma, do currículo novo. Você entra como graduado em educação física e depois você sai como uma das duas habilitações. Você pode fazer as duas, né? Bacharel, licenciado. Basicamente, gente, o curso é o mesmo. Eu vou ser sincero com vocês. Agora, tem disciplinas que é mais voltada para uma área, voltada para outra, mas um profissional bom, ele atua em qualquer lugar. Mas como tem essa habilitação, a possibilidade, então, está aberta para vocês, é bom fazer. E o tecnólogo? O que é o tecnólogo? É um curso superior, não confundir com o técnico, tá? Curso técnico é um curso de nível médio. Você tem o técnico em enfermagem, um nível médio. O tecnólogo é um superior, só que ele é de uma carga horária menor. Ele é para especializado em área científica e tecnológica. Por exemplo, você tem o bacharel em administração, que vai ver tudo, o cara passa 4, 5 anos na graduação vendo tudo, mas você tem o tecnólogo em administração de pequenas e médias empresas, que tem 2 anos e meio. Ou seja, é uma formação mais voltada, mais especializada para quem já está, por exemplo, quem já está empregado numa empresa, ou quem não quer perder tempo em passar por um curso de 4 anos, 5 anos, e quer fazer uma coisa mais rápida, mais aligeirada, tá? Então, esse curso foi criado, confere diplomado competências para atuar em áreas profissionais específicas, caracterizado por esse tecnológico com grau de tecnólogo, ok? É um curso superior, tinha todas as vantagens, todas as prerrogativas de um curso superior normal, tá? Todos esses aí você pode fazer mestrado, e com mestrado você pode dar aula em universidade, e com doutorado, com publicação, você pode dar aula em curso de mestrado e doutorado, ok? Então, essa é a graduação, esse é o ensino que é feito no Brasil. E aí nós temos os graus acadêmicos, a graduação, como eu falei para vocês, né, o que é o curso generalista, e é o bacharel licenciado tecnólogo, então, graduado em Direito, graduado em Administração, graduado em Educação Física. Você tem o mestrado é o primeiro grau de pós-graduação stricto sensu. Quando a gente fala assim, vou fazer uma pós, as pessoas falam pós no Brasil, ficou como se fosse especialização, né? Pós. Só que pós-graduação é tudo que é feito depois da graduação. Então, eu posso fazer uma pós lato sensu, que é uma especialização, que não emite diploma. Você pode fazer em qualquer... Aí não tem problema, você pode fazer em qualquer lugar, pode fazer em qualquer faculdade. Especialização pode fazer em qualquer faculdade, porque o certificado sai, tá? Não tem tanta exigência do MEC. Não tem esse problema. Tem que ter autorização do MEC para criar, nada disso. Você tem que seguir algumas regras, mas, em geral, é mais tranquilo. Então, especialista. Só que você não muda o grau. Se você é graduado, por exemplo, em Educação Física, você vai ser grau em Educação Física, com especialização em tal. Não muda o grau. Você vai ser graduado mesmo. Para mudar o grau, você tem que passar por um novo titulação, que aí é o mestrado, que é a primeira parte. Então, é uma pós-graduação stricto sensu, que é um outro nome. Prepara a atuação acadêmica como professor universitário, como pesquisador. E aí você mudou o grau. Então, por exemplo, quando eu termino o ensino médio e faço a graduação, eu não boto no meu currículo ensino médio na escola estadual, tal. Não, você passou daquele grau, você agora é licenciado. A mesma coisa. Quando eu faço mestrado, eu não preciso mais falar que eu sou licenciado ou bacharel. Eu já falo, sou mestre em educação, tal. E você não precisa falar o anterior, porque você mudou o grau. Você não precisa falar que é especialista. Se você é mestre, você é mestre. A especialização, não precisa citar mais especialização nem graduação, não. E a mesma coisa do doutorado, tá? Algumas pessoas confundem o termo PhD com seus pós-doutorado, tá? PhD não é pós-doutorado. PhD é um nome na língua inglesa para Philosophy Doctor, que é o nome do doutorado, né? Nos países dos Estados Unidos e Inglaterra, quando se fala em PhD ou PhD, Philosophy Doctor significa o doutorado mesmo, né? O curso de doutorado. É o mais alto grau acadêmico emitido por uma universidade, ele forma um pesquisador de alto nível. Então, é o topo. Chegou um doutorado, acabou. Ah, professor, mas e o povo que faz pós-doc? Pós-doutorado não é título. Pós-doutorado é uma especialização que você faz dentro do doutorado. Mas a pessoa fala assim, sou pós-doutor. Ninguém é pós-doutor. A pessoa é doutor e fez um pós-doutorado, fez estudos de pós-doutoramento. Então, é muito engraçado que você vê a pessoa botando no currículo, sou pós-doutor nisso. Não, você é doutor, tá?
Alguém abriu o áudio, pode falar. Foi eu, professor Léo. Estava Jogue aqui me duro. coçando em relação a essa situação, porque o pós-doutor, no caso, eu já vi alguns professores, né, doutores, com esses títulos. E tem assim, um documento, no caso, que traz a certificação do pós-doutor ou não? Isso, tem. Vamos lá. Isso foi ótima sua pergunta. Vamos lá, gente. Existe uma diferença entre diploma e certificado. Diploma confere grau. Então, quando eu termino o ensino médio, eu recebo um diploma, que geralmente eles colocam no fundo do histórico, pequenininho, no cantinho. Ele dizendo que você terminou a educação básica, o ensino básico, tá? Graduação, licenciatura, bacharelado, confere diploma. Diploma confere grau. Então, se é um grau de ensino superior, bacharel, licenciado. Mestrado confere grau, você é mestre, tá? Doutorado confere grau, dá diploma. Mestrado dá diploma, doutorado dá diploma. Então, você vira doutor, vira mestre. Especialização não muda grau. Pós-doutorado não muda grau. Especialização, você recebe um certificado que você fez uma especialização. Então, eu sou licenciado em Educação Física com especialização em Educação Física Escolar. Então, dentro daquele campo de conhecimento, eu me especializei em uma área, né? O pós-doutorado, você recebe um papel, um documento, uma declaração, ou até com o nome certificado. Não é diploma, é uma declaração de que fulano de tal realizou estudos de pós-doutoramento de tal ano a tal ano. Pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser um ano e recebeu. Só que as pessoas, é aquela coisa do pô, vaidade, 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 como diz Shakespeare, tudo é vaidade, né? Então, É você, verdade. você coloca, a pessoa coloca, ou bota assim, eu sou, ele é PhD. Não, PhD é doutorado, não é pós, tá? O P não é pós, o P é de filosofia, tá? Então, às vezes tem esse erro, até por desconhecimento mesmo, também a pessoa coloca por desconhecimento, viu? Alguém colocar e tal. Tem outros títulos, além desses, que é doutor honoris causa, que é um título honorífico, é só de honra, não tem validade acadêmica, tá? Geralmente é dado para autoridade política, científica, artística. Então, a pessoa vira presidente, aí passa naquele país, aí a universidade dá o título de doutor honoris causa, ou foi um governador, ou foi uma pessoa importante para a área. É só um título para botar na parede. Entendeu? É que nem, por exemplo, a Assembleia Legislativa dá o título de comendador, uma comenda. Ou, por exemplo, dá o título. Tinha aquele negócio de dizer assim: cidadão, você é cidadão jacobinense, cidadão ferense, né? A Câmara de Vereadores dá aquele título de cidadão baiano, né? O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu o título de cidadão honorário do Brasil. Ele não é brasileiro, é só para mostrar o afeto, a admiração, tá? Não significa dizer que ele vai entrar no país como cidadão brasileiro. Ele não tem os mesmos direitos de um brasileiro. Ele recebeu apenas um título honorífico, apenas de honra, tá? Um cara com pós-doutorado, ele não pode ser professor de um, de um curso de uma universidade e usar aquilo como título, né? É um título apenas honorífico, tá bom? Tá claro, pessoal? Tranquilo? Ah, professor, uma pergunta sobre esse título. Jogue Essa duro. titulação, no caso, vai no currículo Lattes? Se uma pessoa pode ser um professor, por exemplo, Desculpa, repita a pergunta que eu tô algum aqui. peso? Repita a pergunta, por favor. Ou está ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Oi, tá É o ouvindo? segundo título que o senhor trouxe. Estou ouvindo. Pode falar, Em Van. relação ao título que o professor citou agora, no caso, se colocar no Lattes, tem algum peso, por exemplo, ou não? Está ouvindo? Estão ouvindo, colegas? Sim. Está sim. Sim, Leonardo, estamos te ouvindo. Acho que é a internet. Obrigado. Pessoal, estão me ouvindo aí? Eu acho que eu caí aqui, viu? Quando o Leonardo começou a falar, caiu a ligação. Estão me ouvindo, pessoal? Isso. Caiu, professor. Agora sim, professor. Sim, Pronto. Léo, professor. repita, por favor, a sua pergunta que eu não ouvi. Por favor. Em relação ao título doutor honoris causa, se colocar no currículo Lattes, tem alguma evidência, por exemplo? Ó, não tem espaço no lado para você botar doutor honoris causa. Você pode botar lá embaixo, assim, informações adicionais, ou por exemplo, deixa eu abrir aqui o Lattes que eu posso até explicar melhor para vocês.
Quando você coloca no Lattes, ele está lá, doutorado, mestrado, é bem rígido, não tem essas possibilidades de ficar colocando doutorado. Mas tem uma parte que é tipo prêmios, honra, coisa do tipo, tá? Então, mas pelo menos eu falava, não, professor, cochilei, tem alguém com coisa aberta aí. Acabou. Deixa eu ver se eu abro aqui. Pera aí, viu, gente? Pera aí que eu... Quando você vai abrir aqui eu vou tirar a conexão aqui. Peraí, parar de compartilhar. Deixa eu compartilhar agora o Lattes. Deixa eu ver. Pronto. Estão vendo aí o meu? Sim. Pronto. Quando coloca aqui, ó, titulação, ele não tem honoris causa, vem direto doutorado, certo? Tanto é que você coloca, ele aparece logo as informações, tal, ok? Só que tem um espaço que a pessoa pode colocar lá embaixo, deixa eu descer aqui. Pode colocar lá embaixo, que é prêmios e títulos. Prêmios e títulos. Então, geralmente você coloca aqui. Pode colocar aqui. Ou então, lá embaixo, que é informações relevantes. Também pode colocar aqui. Ok? Basicamente é isso. Mas não tem validade nenhuma. A pessoa não vai ter ponto no concurso, porque tem um honoris causa. E, geralmente, quem ganha um negócio desse não é pesquisador, gente. Assim, por que é honra? Por que é um título de honra? É porque aquela pessoa que recebeu, ela não é um pesquisador da área. Então, é tipo, olha, estamos aqui mostrando que você foi relevante por alguma coisa que você fez. Ou porque foi um governador, ou porque foi um presidente, ou porque foi um pensador da área, um grande músico, tá? Então, ele não vai, até a própria pessoa, geralmente quando recebe já velhinho, não vai usar. E ele não pode usar isso para, sei lá, dar aula ou coisa do tipo. Agora, é claro que é um prestígio, né, pô? Você receber um título honorífico e tal. É que nem você receber o título de Sir, né? A rainha da Inglaterra vai lá, que agora é rei, né? Que a rainha já faleceu. Mas o Sir, o cavaleiro, tal, o cavaleiro... Né? Mas é meio aquelas questões de honra mesmo que as pessoas dão umas para as outras, tá? Basicamente isso. Então, não são. É só para... Eu deixei aqui, coloquei isso aqui para poder vocês terem... Né, para não ter essas confusões. E também, lembrando, toda a questão que o pessoal coloca assim, chamar o médico de doutor, ou chamar o advogado de doutor. Medicina e direito não é doutorado. Então, a gente chama por conta de tradição. Uma tradição. Antigamente, as pessoas que formavam em Coimbra não tinha mestre e doutor no Império. Você saía e o seu grau maior aquele. Então, você chamou doutor, até de uma forma de respeito, né? Tanto é que o Senado divulgou, disse, doutorado não é pronome de tratamento. A gente chama, doutor, tudo bom, tal. Mas, geralmente, quem tem doutorado de verdade não quer nem ser chamado de doutor. Mas chamar um profissional graduado de doutor não é. Ele não tem, né, titulação para aquilo, não tem diploma para aquilo. É só meio uma questão cultural que a gente chama por chamar. Tá bom? Ô, professor, boa noite. Tem duas perguntas no chat que eu achei interessante. O senhor pode responder, por favor? Deixa eu ir lá no chat, peraí. O pessoal agora se interessou, se animou, que bom. Deixa eu tentar abrir o chat aqui. O chat não está aparecendo para mim, não, queridas. Patrícia, por favor, você pode ler? Não está aparecendo para mim, não. Sim, professor. Tem uma pergunta aqui de Rosivalda. Tem assim, sobre o PL notícia, sobre as 106 profissões que não necessitarão mais de diploma, inclusive educação física. Qual a sua opinião a respeito disso? O PL Notícias? Tá aqui, sobre o PL Professor, Notícias. É que saiu notícia de algumas profissões. Licença, fui eu que escrevi, eu não estava querendo escrever porque eu estou com a zoada aqui, não quero interferir na aula. Porque a palavra notícia não era para estar aí, eu ia escrever sobre a notícia, mas na verdade não é uma notícia, é um projeto de lei que trata sobre os diplomas de algumas profissões, e dentre elas tem a educação física, que essas
não vai precisar mais de diploma. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Desculpa, viu, Patrícia, por ter interferido, mas como eu escrevi, eu tinha que explicar. E a segunda, quais são os critérios para fazer um pós-doutorado? Ah, perfeito. Beleza, vamos lá. Uma por uma. Ó, projeto de lei, se você for analisar no Congresso, né, você vai achar cada coisa absurda, né, todo tipo de coisa. Porque sempre tem um deputado para falar... Porque, assim, a pessoa é eleita porque alguém o elegeu e ele vai defender certas bases, né? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é eleita por defendendo a saúde ou os planos de saúde, ele vai meter um projeto de lei querendo aumentar o valor do plano de saúde. Um exemplo. Uma pessoa que é eleita que recebe financiamento de uma empresa de petróleo, de combustível, ele vai tentar privatizar uma Petrobras. Enfim, as pessoas vão lá defender os interesses de quem os elegeu. Sempre vai aparecer esses tipos de projeto de lei, né? Para passar, eu acho muito difícil, ainda mais tendo o CONFEF, CREF no meio, aprovar, não só a OAB, os conselhos mesmo, a própria sociedade, as universidades, difícil demais aprovar um tipo de coisa dessa, de simplesmente as pessoas pararem de ter a exigência do diploma. O que pode acontecer é, tipo assim, por exemplo, um mestre de capoeira, que é professor há 40 anos, de capoeira, 30 anos, o cara vai morrer de fome porque não tem um diploma, de repente vai parar de trabalhar. Eu acho que é mais em sentidos específicos. Agora, óbvio que você vai para a academia, para você não matar alguém, você tem que ser formado. Né? Essa história de academia de fim de quintal, isso não cabe mais em 2022, né? A mesma coisa, antigamente os dentistas arrancavam dente e tinha um monte de gente que era prático, não era formado em odontologia. Hoje em dia ninguém pode fazer isso, a pessoa é presa, né? Médico que vem, usa CRM falso, passa aí consultando, quando vai olhar o cara não é médico, fez um curso técnico de enfermagem, coisa do tipo. Então, assim, a sociedade hoje está muito mais blindada com esse tipo de coisa. Então, engenheiro sem diploma, médico sem diploma, professor de educação sem diploma, isso não existe. O 2022 não cabe mais isso. Agora, óbvio que sempre vai aparecer essas PL, essas coisas. Cria uma polêmica, porque o cara também bota essa PL para querer aparecer, para querer criar discussão, não é para botar o nome dele. Tem sempre isso. Mas eu acho que dificilmente uma profissão, uma educação física, uma profissão deixaria de ter a exigência, né? Até porque não tem, por lei, para dar aula em escola, para concurso tem que ter o diploma, por tudo isso. Então, acho que sempre vai aparecer essas coisas, tá? Lembrando que tem profissões que não exigem. Jornalismo hoje não exige, tá? Mas por quê? Porque foi costurado com a associação de jornalistas, tá? Porque tem muito jornalista antigo, que não tem diploma, que é formado em outras áreas. Então, tem áreas que a própria área, vamos dizer assim, os próprios representantes não querem diploma. Aí é o problema deles. Mas área de saúde, engenharia, né, direito, aí não tem como você não ser formado, né? Enfim, a gente trabalha com o ser humano. Para você fazer um exercício errado, uma atividade física errada e a pessoa passar mal, oxi, ai. Tá? Outra pergunta é sobre pós-doutorado, né? Porque é preciso. Vamos lá. Eu vou começar da graduação para frente, né? Vamos lá. Vocês passaram na graduação. Vocês entraram, estão aqui cursando. Muitos aí podem até estar animados querendo fazer mestrado, doutorado, inclusive eu indico, né, a fazer. Beleza. O que é preciso para fazer um mestrado? Vai abrir a seleção, o edital na época. Geralmente tem uma prova escrita. Você tem que fazer um projeto. Pós-doutorado, teacher. Oi? Como é para fazer, quais os critérios para fazer um pós-doutorado? Eu vou chegar lá, que eu estou pegando mestrado até pós-doutorado, tá? Vou chegar lá. Então, você tem que fazer uma prova escrita, você tem que fazer uma prova de proficiência de uma língua estrangeira, então tem que escolher uma língua, você tem que ter um projeto de pesquisa para poder desenvolver, para o orientador gostar de você, vamos dizer assim. Você tem uma entrevista e tem que analisar o seu currículo. O que você fez na parte de pesquisa e extensão ao longo de sua graduação, tá? Aí, depois de tudo isso, você tem que torcer para ter vaga de um orientador querer você para pesquisar aquele tema que você escolheu. Mestrado. Doutorado é quase a mesma coisa, a diferença é que você tem que ter 2 línguas estrangeiras, tá bom? Então, obviamente a exigência é um pouco maior. Eu estou querendo selecionar um possível doutor, então a exigência numa prova escrita, numa entrevista, não pode uma pessoa chegar no doutorado sem ter um caminho já construído. Pós-doutorado. Terminou o doutorado, você vai fazer um pós-doutorado. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com um professor de uma universidade que você conheça, tal.
mandar uma carta de intenção para ele, de que você quer desenvolver a sua pesquisa tal, no campo, e ele vai lhe aceitar ou não. Ele lhe aceitando, você vai para lá, para a universidade dele, e geralmente ele vai botar você para ficar dando aula no lugar dele, ele vai botar você para ficar dando palestra no lugar dele, ele vai botar você para trabalhar no lugar dele. E você vai fazer sua pesquisa, e no final entrega um artigo, produz com esse professor tal, e aí, ele, ao final desse período de 6 meses, 1 ano, a instituição, né, o professor certifica, e a instituição emite uma declaração de que você desenvolveu estudos de pós-doutorado. Você não é pós-doutor, porque pós-doutor não existe. Você desenvolveu estudos pós o seu doutorado, e aí você pode fazer quando você quiser. A cada 2 anos você faz um, a cada 3 anos você faz um, a cada 4 anos, aí depende, tá? Isso aí... Então, pós-doutorado, tem gente que faz vários, porque é só ir lá, o professor aceitou, ele vai e tal. Aí tem professor que pede afastamento, para poder, quando é um pós-doutorado fora do país, que ele consegue um contato com alguém fora, isso é legal, tal, porque você conhece realidades diferentes, né? É uma experiência importante, mas lembrando que não é título, tá? Respondido, querida? Respondido. Não, Nélio tem pós-doutorado? Pode fazer pós-doutorado na Nélio? Pode fazer pós-doutorado na Nélio. Aí só seguir esses procedimentos. Isso, aí você já tem o doutorado, você quer fazer, você tem contato com algum professor, geralmente da sua área. Então, você tem o doutorado em educação, você vai procurar, obviamente, alguém do campo da educação, né? E aí procura um professor, você apresenta um projeto, professor, eu quero pesquisar isso aqui durante 1 ano, 6 meses. Ele vai pegar ele pode aceitar. Geralmente esse professor até passa numa reunião de colegiado e tal, para avisar, gente, eu vou aceitar essa pessoa aqui. Aí a pessoa vai para lá. Aí quando você vai para lá, ele bota você para estar nas aulas dele, né? Trabalhando junto com os alunos também. Ok, obrigada, professor. Nada. Vamos lá. E aí, falar da linha temporal da pós-graduação. A pós-graduação no Brasil, pessoal, é relativamente nova. Tá? Apesar do Brasil hoje, os cursos de mestrado e doutorado hoje do Brasil são o mesmo nível dos cursos de qualquer lugar do mundo, por conta da CAPES, ou seja, os critérios são os mesmos. Eu vou falar, quando a gente falar de pesquisa na aula seguinte, eu vou falar sobre como é o ranking do Brasil. O pessoal fala tão mal do Brasil, mas o Brasil até que está bem, né? Poderia estar melhor, mas está muito bem também, não é esse terrível. Mas o fato é que para o professor universitário, até os anos 50, brasileiro, ele fazer um mestrado, doutorado, ele tinha que ir para fora do país. Ele tinha que sair. Né? Em 51, o governo federal cria 2 agências importantíssimas até hoje, que é a CAPES, que é a criação da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Superior. A CAPES é o que autoriza os cursos de mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado não é regido pelo MEC, lembrando, o MEC vai até a graduação. Mestrado e doutorado já é um órgão específico, ligado à CAPES também, mas um órgão específico, tá? Ligado ao MEC, que é a CAPES. E do Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq. Esse conselho, ele dá muitas bolsas, a pessoa, enquanto está fazendo seu mestrado e doutorado, ele está pesquisando. E aí tem aquela questão, né? Melhor do que você pagar para estudar ou não pagar mensalidade para estudar, é você receber para estudar. No Brasil, o primeiro curso de especialização é criado em 53. O primeiro curso de mestrado e doutorado no Brasil foi em 65. Tá? O primeiro curso de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, a título de comparação, foi criado em 1876. E o primeiro curso de mestrado e doutorado na Europa foi na Idade Média. Então, o Brasil estava um pouquinho atrasado em relação a curso de mestrado e doutorado. Lembrando que porque o país começou, em vez de começar como uma universidade, começou com faculdade isolada, esses atrasos foram sentidos. Óbvio que hoje essa distância não existe mais. O Brasil é o país da América Latina que mais produz ciência, que mais produz pesquisa, que mais forma mestre e doutor. Né? É o principal país da América Latina em relação à ciência. Isso é fato. Né? Mas ele começou um pouquinho atrasado. Então, a lei de 68 a 5.539 modificou o Estatuto do Magistério e obrigou a titulação de pós-graduação em estricto sensu como condição para progressão na carreira docente. Então, o professor só podia mudar quando tivesse mestrado e doutorado. Então, hoje, o professor, quando vai fazer o concurso, geralmente ele obriga ele a já ter a titulação de mestre ou doutor. E está caminhando para ser só doutor mesmo. Tá?
O primeiro curso de mestrado na Bahia foi em 68 pela UFBA. Os dois pela UFBA, né? O mestrado em 68 e o doutorado em 72, ambos pela UFBA. A UFBA é a mãe no Nordeste, não só na Bahia, mas no Nordeste, em relação aos programas de pós-graduação. Muita gente, os mestrados de Federal de Sergipe, de outras instituições, a maioria dessas pessoas vieram até a Bahia, fizeram seus mestrados e doutorados na UFBA para poder montar em seus respectivos estados, tá? Então, essa é a linha temporal da pós-graduação no Brasil. E, gente, eu quero deixar isso aqui muito importante para vocês entenderem que vocês são privilegiados. E eu falo privilegiado no sentido seguinte: estar numa universidade pública gratuita e de qualidade é um privilégio para poucos no Brasil ainda. Né? Segundo essa matéria, 21% dos jovens brasileiros possuem ensino superior completo. Não é dos jovens de universidade pública, é total. Lembrando que 90% é de faculdade privada, você tira 21%, aí você dá uma minoria mesmo de instituições, de jovens de instituição de ensino superior, de instituição pública. O estudo aponta que essa é a média mais baixa entre os países analisados na América Latina. Então, na Argentina, 40% tem ensino superior, no Chile, 34%, na Colômbia, 29%, na Costa Rica, 28%, e os países da OCDE, os países considerados países ricos, 44%. Então, 44% nesses países da Europa, Estados Unidos, eles têm ensino superior. No Brasil é 21%. Ou seja, no Brasil, ter um ensino superior ainda é um diferencial. Ainda é. Ah, vou ficar rico? Não. Lugar nenhum do mundo. Tá? Mas estudo lhe garante não morrer de fome. Tá? Em relação à pós-graduação, estricto sensu, eu estou falando de mestrados e doutorados, tá? 0,84% dos jovens entre 25 e 34 anos no Brasil tem mestrado. 0,84%. E doutorado, 0,11% dos jovens entre 25 e 34 anos. Até nos países desenvolvidos, um doutor é 0,84% da população. Percebam que é raríssimo a pessoa ter mestrado e é muito mais rara que nem a estrela cadente passar ter um doutorado. Então, assim, quem quer investir, e eu digo para vocês, invista em uma formação, aproveitem o curso de graduação que vocês estão tendo e tentem o mestrado e doutorado, porque com o mestrado você dá aula em várias faculdades, as faculdades precisam de mestre, você pode fazer concurso para a universidade pública, e com doutorado você pode dar aula e ainda também instituições que têm mestrado, que têm doutorado. Isso vale muito, é um diferencial muito grande. Tá? Então, é uma ínfima da parte, então se sintam especiais, vocês são especiais, e eu espero que daqui, depois dessa disciplina aqui, vocês criem aquela sementinha de interesse em seguir mestrado, doutorado, pós-doutorado e tudo, e, enfim, e viver uma vida aí como acadêmico, como cientista, tá? Na semana que vem, nós vamos falar de ciência, que é a segunda tocha. A gente contou a história agora, hoje a gente contou a história da universidade, aquele bem rápido, conhecemos a nossa UNEB, e eu falei sobre ensino. Passou bem rápido, porque o ensino que nós estamos tendo agora é o mais comum. As próximas 2 aulas, a gente vai falar da segunda tocha, que é a pesquisa, e a última aula, o último encontro, a gente vai falar de extensão, que é a terceira tocha. Então, a primeira tocha já foi hoje, semana que vem a segunda tocha, que é a pesquisa, que é igual a ciência, produção científica. Eu sempre, ao finalizar as aulas, eu indico alguns filmes para vocês. E hoje eu vou indicar para vocês 2 filmes. Alguns podem até ter assistido já. Acha no YouTube, tá? Acha no Google, você digitar. O primeiro filme é Alexandria, em inglês o nome dele é Ágora. É um filme de 2009, que conta um pouco aquele período que eu falei da escola de Atenas, de Alexandria, a biblioteca de Alexandria, conta aquele período pela visão de uma cientista, Hipátia, uma mulher cientista que desafiou o preconceito da época. É um filme muito bom. Tá? Então, conta aquele contexto que eu falei para vocês. E o outro é um clássico da sessão da tarde, eu acho que todo mundo deve ter assistido, mas se puder assistir de novo agora com essa ideia, com esse contexto que eu passei, O Nome da Rosa, baseado no romance de Humberto Eco, O Nome da Rosa, com Sean Connery. Sean Connery faz, né, o papel principal, que conta
A questão fala sobre os mosteiros, a gente vai tratar na semana que vem sobre os mosteiros que guardavam conhecimento, né, da época, né, o conhecimento, aquela ideia de Francis Bacon, saber é poder, então se eu sei, eu tenho poder para mudar, poder para ter minhas escolhas, né? Se eu conheço, imagina uma pessoa analfabeta que seria no mundo, ela poder ler alguma coisa, ler uma notícia, ler uma placa, então saber é poder. Então assim, eu deixo com vocês esses 2 filmes, Alexandre e Ágora, não é para nota não, tá, gente? É só mesmo para um extra para vocês assistirem, tá? São 2 filmes bem legais e a gente vai retomar na semana que vem, no mesmo horário e no mesmo bate-canal. Eu vou tirar aqui, descompartilhar, deixa eu fechar aqui, deixa eu desligar aqui a nossa gravação. Gente, para.